Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Renalcast, o videocast original do Centro Renal Clinic, produzido pela ON Comunicação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre nutrientes e suplementação infantil. Por esse motivo, nós convidamos a especialista em pediatria pela UFPA e está concluindo a residência em também pediatria pelo CESUPA, a doutora Débora Lima. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar por aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que tanto preocupa os pais, né? São dúvidas bem comuns no nosso consultório, na rotina dele. Então é muito bom poder falar de uma maneira mais ampla por aqui. Doutora, para abrir o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de saber quais são os nutrientes indicados para as crianças, os nutrientes que talvez necessitem de uma suplementação. Então, a base da suplementação, a base dos nutrientes da criança sempre vai estar na dieta dela. Nós precisamos de uma dieta lá desde o nascimento, baseado na amamentação, que já é rica na maioria dos nutrientes que a criança precisa, e conforme ela vai crescendo, nós precisamos de uma alimentação com todos os grupos alimentares, com leguminosas, com carboidratos, com proteínas. Além do que a gente consegue suplementar na alimentação, nós temos alguns protocolos que nós precisamos seguir, principalmente nos primeiros anos de vida. Até o segundo ano de vida, nós precisamos suplementar o ferro para todas as crianças. Algumas vão precisar começar lá no seu primeiro mês, na casa da prematuridade, outras vezes com 3 meses e outras com 6 meses. Mas todas elas vão precisar suplementar o ferro, mesmo que elas tenham uma alimentação bem saudável. Outra vitamina que nós também sabemos que tem uma associação forte com a imunidade é a vitamina D, e também é orientado que nós suplementemos desde a primeira semana de vida até pelo menos 2 anos de vida. Então, de modo geral, a vitamina D, o ferro e também a vitamina A, que é ofertada pelo SUS através de megadoses até o 5º ano de vida. E quando não é possível fazer essa suplementação, nós associamos ela à vitamina D via oral diariamente até o 2º ano de vida também. Então, de modo geral, nós temos essas 3 vitaminas que têm uma base científica, que temos protocolos para suplementar em todas as crianças. E como os pais e mães, eles podem garantir que esses nutrientes as crianças, os bebês estão recebendo de fato esses nutrientes? As principais fontes de vitamina A, por exemplo, são vísceras como fígado, por exemplo, ovo, leite integral. Então, de modo geral, a maioria das crianças saudáveis tem acesso a essa fonte. Em relação à vitamina D, nós sabemos que é o sol. Ela realmente não vai ser pela alimentação que a gente vai conseguir um aporte adequado. Então, vai ser pela exposição ao sol, que precisa ser feita, mas de uma maneira cautelosa, em horários adequados e com o uso de protetor solar a partir de certa idade. Em relação ao ferro, apesar de a gente ter esse mito de que o ferro tem muito no feijão, de que tem muito no açaí, que aqui é muito comum, as mães de doutora, ele não come carne, mas ele come açaí e ele toma um açaí grosso, eu ponho as gotinhas de limão, mas em geral não tem uma biodisponibilidade, ou seja, tem o ferro lá, mas o nosso corpo não consegue absorver adequadamente. Vai ser na carne vermelha mesmo a sua principal fonte a fonte do ferro principal para criança, e para os adultos vai ser na carne vermelha. E existe alguma maneira de garantir esse ferro presente na carne para aquelas pessoas que fazem uma dieta vegetariana ou vegana? É bem interessante isso, porque realmente a vitamina B12, por exemplo, ela é mais presente na carne vermelha e nos mariscos, ela é muito difícil de a gente conseguir em pessoas que têm uma dieta vegetariana ou vegana. Mas nós também vemos um índice bem elevado de deficiência de vitamina B12 em crianças que comem carne, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas quem é vegano, quem é vegetariano, coitada, essa criança deve estar precisando de muita vitamina, mas não necessariamente é assim. A única orientação que a gente tem para essas dietas mais restritas é de fazer um bom acompanhamento pediátrico e nutricional, porque realmente vai precisar repor algumas vitaminas obrigatoriamente, porque realmente não tem como conseguir esse aporte sem a ingesta da carne vermelha ou de outras carnes. Entendido. Você tocou num ponto muito importante. Eu queria saber a respeito, por exemplo, da questão do leite, da amamentação, né? Do leite humano.
Porque, assim, existem muitas dúvidas, existem alguns mitos, aquelas crendices, né? De que o leite é ralo, o leite está aguado, não tem nutriente. Sim. Isso de fato pode acontecer ou não? Não, então, em relação ao leite ser fraco, isso não acontece. O leite materno sempre é um alimento muito rico por si só. Em N benefícios, tem N benefícios para a mãe e para o bebê. O que pode acontecer, e acontece muito raramente, muito mais do que a gente vê por aí, é de a produção da mãe não ser suficiente realmente para o ganho de peso e para o desenvolvimento daquele bebê. Mas, como a gente observa isso? Não vai ser somente, porque ele chora muito, doutora, porque ele não dorme direito. Nós precisamos observar várias coisas. Entre elas, como tá a evacuação desse bebê, se ele tá fazendo xixi direitinho, como é que tá o sono desse bebê. E o peso é um desses fatores. Mas, de um modo geral, a questão do leite ser fraco por si só, jamais. Tanto que, quando a gente nota que a produção dessa mãe realmente não é suficiente, nós temos várias estratégias para tentar estimular essa produção, complementando se for necessário, mas jamais a gente vai suspender essa amamentação, a não ser em situações muito específicas de doença materna e outras coisas. Mas suspender a amamentação não é uma opção, porque mesmo que haja o complemento, que haja necessidade de complemento, ainda é muito importante que a criança tenha acesso ao leite materno. E qual é a recomendação médica de que essas crianças devem ser amamentadas até qual faixa etária de idade? Perfeita essa pergunta. Então, hoje em dia já é bem fundamentado que nós orientamos ao aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. Porém, muita gente acha que existe um limite para isso, e em literatura nós não temos. O que a gente orienta? Que a criança seja amamentada pelo menos até os 2 anos de vida. Quer dizer que com 2 anos e meio tem que tirar do peito? Não, de jeito nenhum. O leite materno, ele nunca fica fraco. O leite materno, ele nunca vira água. Ele sempre vai ser muito importante, ele sempre vai ter nutrientes. Ele só, depois de uma certa idade, não vai ser a principal fonte de nutrição daquela criança. Até 1 ano de idade ele segue sendo, mas depois o seu papel nutricional continua lá, o seu papel imunológico continua lá e principalmente o seu papel na relação da criança com a mãe continua lá. Então não é errado, gente. Às vezes chega no consultório a mãe que amamenta seu filho de 3 anos com vergonha, porque toda vez que ela vai na urgência ou que ela vai com outro colega, ela é repreendida. Mas não existe mesmo uma orientação de limite em relação a isso. O que a gente observa muito é que naturalmente com o passar dos anos a criança vai perdendo mais interesse no peito. E o desmame natural, ele pode acontecer, certo? Não existe nem do ponto de vista psicológico uma evidência que reforce que a criança fique mais dependente. Muito pelo contrário. A gente observa muitos benefícios em crianças que seguem mamando para além dos 2 anos de idade. E em situações, por exemplo, que você citou, né? Até os 6 meses de idade, 6 meses de vida, a questão da exclusiva, né? Uma amamentação exclusiva. Mas em casos que a criança, por exemplo, houve o desmame antes, né? Perfeito. Por conta... Eu sou um caso. Eu com 3 meses já, o meu irmão também. Quais são as indicações ali para que essa mãe não tenha, ou que a criança não tenha perda de nutrientes, ou seja, tenha essa cobertura? Assim, o que eu sempre converso com as mães que por algum motivo não conseguiram amamentar o bebê, ou às vezes acontece da mãe não desejar amamentar o bebê, e de qualquer forma, o que eu sempre oriento é que a amamentação ela é um pilar muito importante para nossa imunidade, mas ela não é o único pilar. A nossa saúde ela é construída com base em muitas coisas. Então, assim, poxa, doutora, não deu certo a amamentação. Tudo bem, a gente vai cuidar dessa alimentação. Não é porque não deu certo a amamentação que a criança vai comer de qualquer jeito. A gente vai cuidar da amamentação, ou da alimentação, a gente vai entrar com um complemento adequado, vai evitar açúcar até a idade adequada, a idade indicada. E a gente vai oferecer contato com a natureza para a criança, um sono de qualidade, vacinação, suplementação de acordo com a necessidade, e isso tudo vai construir uma criança saudável. Então, eu sempre falo isso tanto para as mães não se sentirem mal quando não dá certo a questão da amamentação, quanto pra gente saber da importância de todos os outros fatores. Assim como não adianta eu amamentar o meu filho certinho, mas a vacina não tá em dia, ele dorme mal, fica o dia inteiro na televisão. Não adianta. Realmente a saúde, ela é um conceito muito amplo e que a saúde ela é muito mais do que comprar e dar remédio, né? Ela é construída ali no dia a dia.
Doutora, a gente tem um quadro aqui no Renalcast que é o Doutor Web, que a gente sempre faz, enfim, uma pesquisa nas redes sociais, nas plataformas de busca, sobre mitos, verdades, algumas afirmações que a gente encontra de forma muito comum e disseminada nesses meios digitais. A gente sabe que a internet está aí para facilitar o acesso à informação, mas dependendo da fonte acaba tendo um efeito reverso, muito mais de desinformação e propagação, enfim, de fake news e algo do gênero. Então a gente separou 3 afirmações aqui, eu gostaria da sua opinião, se é mito, se é verdade, se não é bem assim, tá bom? A primeira delas fala sobre, diz que suplementos podem substituir uma dieta saudável. Então, não, né, gente? A gente sabe que tem até algumas brincadeiras que a gente faz de que a fila pra fazer mudanças na qualidade de vida, mudanças nos hábitos de vida, ela tá vazia. Mas a fila da farmácia pra comprar suplementos, ela tá lotada sempre. E seria muito cômodo, né, que a gente fizesse tanto crianças quanto adultos. A gente comesse, vivesse de um jeito como se não houvesse consequências. E lá no final do dia, tô lá, tomo meus 6 comprimidinhos, minhas 6 cápsulas e tá tudo certo. E não é assim, gente. Vocês veem que se vocês forem colocar na ponta do lápis uma receita de suplementação para uma criança que não tenha nenhuma necessidade especial, ela é muito curta. No máximo tem 3 ali itens realmente necessários. Porém, em relação à alimentação, ela vai ser a nossa base de tudo. Tanto que muitas vezes, após os 2 anos de vida, as crianças podem não precisar de nenhuma suplementação. Se elas tiverem os hábitos corretos, se os exames de rotina estiverem adequados, a gente suspende a suplementação, reforça os hábitos de vida positivos e isso é o que basta. Não existe uma pessoa que não precise de uma alimentação saudável porque está com os suplementos em dia. Até porque os suplementos não são baratos. Eu sempre digo, você quer comprar aquele suplemento vitamínico para melhorar a imunidade de A a Z por R$100, pega esses R$100, gaste na feira, gaste no hortifruti e você vai ver um resultado muito melhor. Certo, doutora. A segunda afirmação diz assim, que todas as crianças elas precisam de suplementos. Então, todas as crianças até 2 anos precisam de suplementos. A partir dos 2 anos, nós vamos individualizar isso, certo? Em alguns casos será necessário, em outros não. Tem até uma vitamina que é muito conhecida, que a gente brinca que é o maior placebo do mundo, que é a vitamina C. Que é assim, às vezes não, doutora, ele come direitinho, mas não pode faltar a vitamina C. E por incrível que pareça, gente, é muito difícil a gente necessitar de suplementação de vitamina C industrializada. Na maioria das vezes, um bebezinho que mama, um bebezinho que toma fórmula, até que hoje em dia nossas fórmulas, elas são opções muito boas e ricas em vitaminas mesmo. Não se comparam com o leite materno, mas são opções boas, sim. Tem muita gente séria estudando para oferecer complementos de qualidade. Então, na maioria das vezes, uma criança que come fruta, que come legumes, arroz, feijão, não vai precisar de nenhuma vitamina, nem mesmo a vitamina C. Então, pode acontecer sim de várias crianças. Tem várias crianças no consultório que não fazem suplementação e não precisam. Mas isso tudo é muito individualizado. Por isso que na consulta pediátrica nós sabemos a rotina todinha do paciente. A hora que dorme, a hora que acorda, como é que dorme, o que come, que horas come. Tudo isso é muito importante numa consulta pra gente poder direcionar melhor o que é necessário e o que não vai ser necessário para aquela criança. Doutora, a nossa terceira e última afirmação diz respeito à suplementação de vitamina D e diz que ela é recomendada para os bebês. Perfeito, ela é perfeitamente recomendada. A gente começa lá, geralmente na maternidade, na primeira consulta a gente já prescreve para começar lá na primeira semana de vida. E a gente precisa de 400 unidades até 1 aninho, e de 1 aninho até 2 anos a gente precisa de 600 unidades. Isso dá bem pouquinho das vitaminas que a gente tem disponível na farmácia, 2, 3 gotas geralmente, e é muito importante. Quando a gente chega lá no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida a gente faz a dosagem, geralmente faz parte do meu screening no consultório, dosar a vitamina D, porque conforme a criança vai crescendo, quando ela para de suplementar exógeno, quando chega naquela idade que já não corre tanto na rua, que já não pega tanto sol, que realmente os nossos hábitos hoje em dia, né, eles são muito internos, às vezes a criança passa o dia na escola, e a própria mãe não tem o hábito. Eu sempre brinco com as mães dos meus pacientes que geralmente a vitamina D dos nossos pacientes está mais alta que a da mãe. Mais alta às vezes que até a minha, que às vezes eu preciso suplementar, porque nós precisamos ter esse hábito do ar livre. Então, assim, todos os bebês sim vão precisar da suplementação exógena de vitamina D, mas nem todas as crianças vão precisar. A gente vai dosar. Quando eu atendo no interior, quando eu vou pro interior atender,
eu vejo que como os hábitos são diferenciados, geralmente a gente vê, sim, uma incidência de, por exemplo, anemia ou de parasitose intestinal, porém a vitamina D, ela não decepciona. Lá no interior, que as crianças não faltam, que elas já nascem no igarapé, pulando, nadando, correm, ainda tem muito aquele hábito de jogar bola. A gente vê que a vitamina D, ela dá orgulho de ver. Que é um hábito mesmo, né? Um costume diferente E às vezes a gente nota, tipo, tem criança que passa um mês de viagem, julho, passa um mês na praia, todo dia na praia. Volta com uma vitamina D maravilhosa. Mas se vai dosar essa vitamina D em maio do ano seguinte, já tá baixinha, porque é só naquele momento que ela acaba se expondo. E doutora, qual a sua recomendação? A gente vê, assim, acho que cada vez mais com esses cuidados, né, com as crianças, só que por vezes parece um cuidado excessivo, né? Não pode pisar no chão, cuidado, calça de chinelo, não sei o quê. É o que minha mãe costuma dizer, que na época dela, no meu tempo não tinha nada disso. A gente corria, era feliz e tinha saúde. Quais são os limites desses cuidados? É aquela história, né? É bom senso. Tudo tem limite nessa vida. Não adianta a gente colocar a criança dentro de uma bolha, porque além disso, não garantir que ela não vai ficar doente. Isso sim pode aumentar a chance de ela ter doenças, geralmente. Mas não quer dizer também que a gente vai deixar a criança de qualquer jeito. É muito importante ter contato com a natureza. O que é esse contato com a natureza? Ah, doutora, eu tenho um cachorrinho lá em casa. Tudo bem, esse cachorro tá saudável? Pode ter contato com a criança, não tem problema nenhum. Ah, doutora, olha, meu filho gosta de mexer, tudo vai pra boca. Poxa, você não vai deixar ele pegar o sapato da visita e colocar na boca. Mas deixa os brinquedinhos dele lá. Deixa ele pegar os brinquedinhos. A fase oral, eles precisam colocar na boca, precisam explorar mesmo. E tá tudo certo. Contato com colegas, por exemplo, que geralmente é a principal fonte realmente de doenças infecciosas, né? De menor ou maior gravidade. É fundamental que a criança tenha contato com outras crianças. Então, assim, não compensa você evitar que o seu filho tenha esse contato por medo de que ele fique doente. Que acaba que, às vezes, nós mesmos adultos levamos pra casa essa doença, mesmo que a gente não tenha os sintomas. Aí a criança perde na interação social, ela perde no interesse por outras crianças, ela perde no neurodesenvolvimento. Então, realmente, a gente precisa ter esse bom senso. É muito comum que as mães mandem mensagem: doutora, poxa, eu tô com um bebezinho pequeno e eu quero saber se eu posso ir na praça. Eu posso ir no shopping? Eu posso ir no aniversário? E eu sempre digo que a resposta, ela não vem de mim. Eu não posso chegar e dizer, leva, não leva. Eu posso explicar que todas as escolhas, elas têm riscos e benefícios. E que a gente precisa só estar ciente disso e fazer nossas escolhas. É importante que a criança ande descalça. É importante que a criança engatinhe no chão direto, porque ela precisa. É muito importante ela ter esse contato com diversas texturas, diversas consistências. Isso é incrivelmente bom pro desenvolvimento infantil. Então, eu sei que tem muita informação e, assim, por muito tempo a gente também achou que era pra proteger demais. Tanto que eu tenho uma mãe que fala, nossa, doutora, eu levava minha outra filha, que é mais velha, tem mais de 10 anos, em outro pediatra, e ele dizia que não era pra ela fazer nada, nem pra ela sair de casa. E assim, não é assim. Hoje em dia, as informações mais atuais, elas realmente reforçam esse contato, essa interação com a natureza. Isso é fundamental, tá? Ótimo, doutora. A nossa próxima pergunta fala sobre suplementação probiótica, né? Em crianças. Quais são os riscos e os benefícios dessa suplementação? Então, a gente fala, assim, nas aulas que a gente tem, né, que muitas vezes tem jantares, que eles convidam a gente pra falar sobre os probióticos, e a gente fala que os probióticos são o futuro, né? Todo lugar, tá todo mundo falando muito sobre isso. Cada vez que você vai na farmácia tem um probiótico novo, com várias promessas. E assim, o que eu sempre falo pros pais? Nós não temos ainda, assim, um protocolo que diga, olha, esse probiótico X melhora tal coisa, esse outro melhora outra coisa. O que nós geralmente fazemos, os usos, né, que são direcionados, por exemplo, num quadro agudo de diarreia, nós temos sim o uso de probiótico bem fundamentado, de alguns probióticos, não é qualquer um. Ah, doutora, mas olha, na constipação, como é que eu faço? Meu filho tem hora que tá com diarreia, tem hora que tá constipado.
nós precisamos primeiro, como pediatras, ajustar a dieta da criança. Na enorme maioria das vezes o problema vai estar na dieta. Afastar a possibilidade de parasitose intestinal, que apesar de não ser mais tão comum como era antes, ainda é muito frequente na população pediátrica. E se realmente persistir, a gente avalia a necessidade de avaliação com gastropediatra. Em geral, eu vejo esse uso de probióticos muito mais frequente no consultório de subespecialistas, que realmente são as pessoas que são mais indicadas para avaliar se há mesmo necessidade do probiótico ou não. Mas lembrar, o probiótico não é água. Então, pode acontecer de aqueles probióticos que são usados para cólica infantil, por exemplo, causarem uma piora no quadro, causarem uma constipação. Por isso que eu quero muito que as pessoas entendam que eles precisam ser usados com orientação médica, certo? Porque tem muito estudo, muitos estudos sérios por aí, muitos profissionais sérios que dedicam a vida para estudar a necessidade de probióticos. Então, assim, de rotina no consultório, não é uma medicação que faça parte da minha receita. Mas também não é condenável de jeito nenhum. Se houver necessidade, super pode ser prescrito, geralmente pelos especialistas. Perfeito. A gente sai agora dessa parte dos probióticos e vai para um outro lado que também é muito popular, eu diria, que são dos remédios naturais. Né? Então, principalmente são amplamente divulgados. Com certeza. É sua natural. prima, quando era criança, natural não faz mal. Eu vi a vizinha, tratou com isso, com aquilo. Com chá e tudo mais. Existe alguma indicação ou contraindicação relacionada a esses remédios naturais? Perfeito. Então, é uma pergunta também muito comum no meu WhatsApp, no meu consultório. Doutora, pode tal chá? Doutora, e tal coisa? Gente, de modo geral, a nossa formação médica, ela não passa por aí, né? A gente precisa, sim, ter respeito por esses conhecimentos, porque quando a medicina que a gente conhece hoje não estava disponível, muitas vezes era o que mantinha as pessoas vivas. Mas não faz parte do nosso estudo avaliar quais chás são indicados para uma coisa ou quais chás são indicados para outra. O que eu sempre recomendo para os pacientes é entender que não é porque é natural que é inofensivo. Sei lá, veneno de cobra também é natural. Não é tudo que vem da natureza que não tem efeito nenhum. Então, hoje, remédios fitoterápicos não costumam fazer parte também do cuidado habitual, certo? Do receituário habitual do médico, baseado em evidências. Mas é importante a gente ter uma noção. Toda vez que a gente pensar em dar essas medicações para os nossos filhos, é importante conversar com o pediatra e ter bastante responsabilidade nisso. Eu não sou fã de passar remédios de farmácia para qualquer coisa, mas muitas vezes eles vão ser necessários e quando não, nenhuma medicação vai ser necessária. Outros cuidados que não envolvem nenhuma gotinha, nenhuma cápsula vão ser necessários e vão realmente fazer a diferença na vida daquela criança. E, assim, tem que ter bastante atenção e cuidado em relação a isso, porque, por exemplo, pode haver, digamos assim, fui com a doutora, ela me prescreveu isso e eu usei o da vizinha lá que disse que o chá de alguma coisa fazia bem. Juntou os dois e o chá da vizinha pode ter dado problema, mas ela vai falar o profissional, exatamente. O profissional que é o remédio da doutora que faz mal. E é realmente isso, gente. A gente observa muito isso. Mas essa questão do remédio da vizinha, eu até reforço às vezes até o próprio remédio. Uma coisa que eu vejo, mesmo com medicações de farmácia. Olha, doutora, da outra vez ela fez corticóide. Já entrei com corticóide que a coisa é igual. E não é assim. Eu sempre falo pros pais que pode parecer a mesma coisa, mas cada doença é uma doença, cada episódio é um episódio, e que só o profissional, ele tem essa capacidade de avaliar se vai haver necessidade de medicação e de qual medicação vai ser necessária. E se for uma medicação que você pode dar por conta própria, pode ter certeza que nós vamos orientar. Olha, se ele tiver um novo episódio desse jeitinho, você pode fazer. Mas não peguem essa responsabilidade pra si, de tentar avaliar pra ver se é mais ou menos a mesma coisa, seja do vizinho, seja do seu próprio filho, porque não é muito arriscado, é muito perigoso mesmo. Até porque a gente tem diversas doenças que possuem uma similaridade ou sintomas muito comuns, mas que são completamente diferentes. Com certeza, por isso que é difícil. Eu sempre falo que ser pediatra não é fácil não, ser médico não é fácil não. Doutora, e quais são as suas indicações, por exemplo, para as crianças que são comprometidas imunologicamente? Sobre de que maneira elas podem ter um ganho, um reforço na questão da imunidade? É bem interessante essa pergunta, porque a maioria dos pais, se a gente for chegar numa sala de crianças de 2 anos, a gente vai perguntar:
Qual filho aqui que tem imunidade boa? Ninguém vai levantar a mão. Quem aqui é pai de uma criança com imunidade boa? Todo mundo vai dizer, não, a imunidade do meu filho, coitado, doutora. Tem uma semana ele fica bem, uma semana ele tá em casa porque tá gripado de novo. Então é bem importante a gente reforçar que eu sempre falo pros pais, seu filho pega resfriado com frequência, poxa, doutora, todo mês tá pegando resfriado. Seu filho internou alguma vez? Não, doutora. Seu filho entrou com antibiótico? Não, doutora, a senhora nunca passou, graças a Deus nunca precisou. Então, seu filho tem uma boa imunidade. O que acontece é que ela tá em formação. Então, inevitavelmente, uma criança que entrou ali na escola, uma criança mais nova, ela vai pegar mais quadros virais. Não vai ser igual a gente, que vai o quê? 2, 3 resfriados por ano, geralmente. Então, é importante a gente diferenciar uma criança realmente imunocompetente, que tá numa fase pegando mais episódios virais ou até bacterianos, mas tá ficando doente ali, o esperado, de uma criança imunocomprometida. A criança imunocomprometida, que é uma criança que não pode pegar uma gripe, faz uma pneumonia feia. Poxa, doutora, olha, 2 otites com pus saindo aqui do meu filho em 3 meses, tô pra ficar doida. Ou então, uma criança que vive com furúnculos, que vive realmente com infecções de pele. Essa criança, ela precisa de avaliação inicialmente com o pediatra e outras vezes ela vai precisar do acompanhamento com o imunologista. Então, o que eu sempre recomendo, se você está preocupado com seu filho, com a imunidade dele, consulte um pediatra de confiança e ele está habilitado a fazer essa diferença. Ou ele vai lhe tranquilizar de que a sua criança é imunocompetente e que ela vai precisar de cuidados habituais, como alimentação saudável, lavagem nasal, o telefone do pediatra para entrar em contato, para agendar uma consulta, se for necessário nesse meio tempo, ou aquela criança realmente imunocomprometida, que o pediatra vai encaminhar para o colega para investigar se há alguma deficiência na imunidade dessa criança, e aí para cada caso existe um tratamento específico e cuidados específicos orientados pelo subespecialista. E doutora, faz parte do processo enfim, toda criança, né, essa contato, essa troca nesses ambientes, principalmente em relação a creches e escolas. Uhum. E gera bastante preocupação dos pais, né, em relação a isso. De que maneira pode ser mitigado, né? esses riscos? Então, gente, apesar de todos os pais, quando vão matricular, eles chegam, doutora, já sei, né, que ela vai ficar doente. É muito diferente quando essas coisas realmente estão acontecendo. Parece que tá tudo bem, de repente teu filho chega quentinho, já dá um frio na barriga. E a gente quer muito ter o que fazer. Eu tenho muito isso de pais, doutor, olha, ele come saudável, mamou até um dia desse, ou então mama até hoje. Olha, brinca com o cachorrinho dele, corre no quintal da avó dele. E mesmo assim, doutora, mesmo assim, ele vive da dói. A orientação que a gente dá é tentar evitar de mandar a criança doente pra escola, pra evitar esse contágio, né? Algumas doenças têm um período específico de isolamento e a gente sempre vai orientar isso. Manter a lavagem de mãos, utensílios próprios para a criança, mas principalmente manter em mente que algumas coisas realmente não estão sob o controle nem dos pais, nem do colega que acompanha, tá? Eu sempre falo que uma criança, para entrar na escola e a gente ter tranquilidade, a gente precisa ter informação, precisa ter um bom pediatra e precisa ter uma seringa com soro na mão, porque vai ser mais frequente. Outra orientação que eu dou é que, assim, é óbvio que quanto mais cedo a criança entra na escola, maior a chance de ela ficar mais dodói e de ela complicar dessas doenças, porque um bebê de 1 ano, obviamente, tem mais chance de complicar do que uma criança de 3 anos. Então, se for possível, porque eu entendo que para muitas famílias não é, eu mesma comecei a estudar com 6 meses de vida, porque realmente, não, eu sempre digo, não é o sonho de nenhuma mãe colocar a criança com 1 ano na escola, mas a nossa necessidade, ela leva a isso. E assim, só que para quem é possível, para quem for possível, postergar esse contato, pode ser postergado até 3, 4 anos, tranquilamente, sem prejuízo para a formação da criança, até porque nesses primeiros anos de vida a gente ensina muito mais sobre autonomia, sobre emoções, do que realmente sobre conteúdo programático para a criança. Então, é uma coisa que ajuda também, porque lá nos 4 anos a criança já pegou uma virose ou outra, e ela já consegue falar o que sente, já consegue ser mais colaborativa para tomar medicação, para lavar o nariz. Então, se conseguir postergar, é positivo. Antes disso, é muito importante também o contato com outras crianças, mas tem outras opções. Eu levo na recreação, levo na piscina do condomínio, levo na natação. Não, a escola não precisa ser a única forma que a criança tem de interagir com outras crianças. E, doutora, eu gostaria da sua opinião. A gente
comumente e amplamente divulgado a questão de suplementação de multivitamínicos. Precisa para crescer saudável, para ficar forte. Às vezes. A gente tem diversos ao longo da história. Eu queria saber a sua opinião sobre essa suplementação de multivitamínicos para as crianças. Gente, é bem complicado realmente. Não é uma coisa... A gente sempre brinca que, provavelmente, quando você vai numa farmácia, as medicações que mais dão lucro lá são os polivitamínicos. E provavelmente são as menos necessárias. Porque nem todas as vitaminas elas são absorvidas via oral. E a gente precisa lembrar que vitaminas em excesso, elas podem causar problemas também. Então, é muito importante que a gente tenha noção de que cada vitamina ela tem um papel. E ninguém é melhor para lhe orientar isso do que um profissional, seja nutricionista, seja pediatra, especialista nisso. Então, evitem a compra por conta própria de polivitamínicos. Muitas vezes quem compra é para repor uma alimentação errada. E aí a pessoa, em vez de ela realmente procurar melhorar a alimentação, ela pensa, não, mas tá tudo bem. Olha, o fulaninho não come carne, mas pelo menos tá aqui, olha a vitamina A, Z, essa que é boa. E assim, não é assim, sabe? Por exemplo, tem algumas vitaminas, por exemplo, o zinco, que eu não consigo dosar, mas que são importantes realmente, mas que são super possíveis, é super possível de a gente conseguir numa dieta saudável. Tem o feijão, por exemplo, que é uma coisa muito comum no prato do brasileiro, e que a gente vai suplementar sim, se houver necessidade, mas que muitas vezes a dose que tem lá dessas vitaminas de A a Z nem é o suficiente. A gente brinca que a criança vai fazer um xixi caro, porque realmente muita coisa não vai ser absorvida, muita coisa vai ser insuficiente. Então, eu não recomendo que os pais invistam nisso. Eu recomendo que eles invistam numa boa consulta para avaliar se há necessidade de medicação corretamente. E dificilmente vai ser passado um polivitamínico de A a Z. Doutora, a gente vai chegando ao fim desse nosso episódio, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem, alguma indicação para os pais, mães ou responsáveis que estão nos assistindo. Bom, os pais que já me conhecem, eles vão reconhecer esse discurso, mas é que é o de sempre, gente. É a base para uma criança saudável, para um ser humano feliz, porque todo mundo que leva a criança no pediatra periodicamente tem a consciência da nossa responsabilidade de criar um ser humano saudável no futuro. Não é só aquele hoje, né? Então, eu recomendo muito o reforço da alimentação, de um sono saudável, de contato com a natureza e de alimentação e amamentação, né? E a vacinação também é muito importante. Não tenham receio de vacinar os filhos de vocês. Cuidado com as informações que a gente recebe de vizinho e tudo mais em relação a tudo isso. E tenham principalmente um profissional confiável, de confiança. Toda criança merece um pediatra para chamar de seu. E isso faz toda a diferença na hora de lidar com as opiniões alheias, na hora de lidar com o nariz escorrendo, com a criança febril. Ter um profissional para filtrar as informações que vocês têm é muito importante. Não deixem de estudar, não deixem de pesquisar por conta própria. Isso não é errado, mas se torna perigoso a partir do momento que nós não temos um profissional para ir lá e filtrar. Então é muito importante. Eu tenho zero incômodo. Tem mãe que diz, olha, doutora, eu vi esse post falando isso, a senhora falou outra coisa. E aí eu não fico magoada, eu explico. Eu acho que é muito importante. Assim como pode acontecer de dizer, olha, tá aí, esse estudo saiu recente, eu não tinha visto. Vamos ver? E tá tudo bem, tá certo? Eu só reforço isso mesmo. No mais, assim, eu tenho certeza que todos os pais que se interessam por assistir o podcast ou por trazer na consulta pediátrica, eles são pais maravilhosos que estão fazendo o seu melhor. Então, um pouquinho que a gente faz todo dia, uma coisa, poxa, doutora, consigo, olha, ele dormiu meia hora antes hoje. Olha, doutora, ele comia biscoito 2 vezes por dia, agora ele tá comendo uma, bora ver se a gente melhora mais. Tudo isso é muito válido e tudo isso tem muito impacto na vida, impacto positivo na vida do filho de vocês. Isso. Doutora, eu gostaria de lhe agradecer e já convidá-la para voltar outras vezes, mas a gente tem a segunda parte dessa entrevista. Isso, temos. Mas, de antemão, gostaria de lhe agradecer pela presença. Tá certo, muito obrigada, é um prazer. A gente vai ficando por aqui com a primeira parte dessa entrevista com a doutora Débora Lima. A gente volta na próxima semana com a segunda parte. Não deixe de conferir todos os episódios da primeira temporada e desta segunda temporada no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no TikTok. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!